Meus queridos amados irmãos, minhas amadas que estão nos visitando hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com essa responsabilidade. Hoje não só de estar à frente do Ministério Louvor, mas de falar da Palavra de Deus. E falar da Palavra de Deus não é uma coisa fácil. Meu pastor já está mais acostumado, todo domingo ele prega, pastor Moisés também, mas eu prego, mas demora mais tempo. Então a gente nem sempre tem aquela habilidade, mas o Senhor, Ele quando nos chama, Ele nos capacita. E para mim é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui ministrando esse momento da palavra. E eu quero dizer a todos que me ouvem nessa manhã que Deus falou primeiro ao meu coração. E eu me lembrei de algumas pregações que o pastor fez aqui, que ele falava sobre o caminho da cruz. E na semana que ele me chamou, ele não sabia, mas Deus tinha me feito meditar em 3 palavras. As 3 palavras que estão no caminho da cruz. As 3 palavras que estavam com Jesus no Getsemane, quando ele suava em agonia, Ele sofreu houve um processo químico ali, para que Jesus suasse. Ele estava assim numa agonia extrema. E ali, 3 palavras para o caminho de uma fé genuína que Jesus nos ensina. São 3. Renúncia, obediência e entrega. Renúncia, obediência e entrega. A palavra renúncia, fui buscar o significado. Renunciar é deixar de fazer uma coisa que você gostaria, que seria boa para você. Mas você não faz. Você deixa de fazer. Por causa de uma causa maior. Com um objetivo maior. Ontem, nesse final de semana, a minha madrasta, ela faleceu. Jesus a levou. E lá naquele momento não havia ninguém para fazer aquela ministração. E eu fui lá falar da palavra de Deus. E eu falava para as pessoas que agora já não havia mais condição, porque ali só estava o corpo. Mas, na verdade, me lembrei que na última visita que fiz à minha madrasta, eu a convidei a aceitar Jesus e ela disse que aceitava. E ela estava ciente do que estava dizendo. E baseada nisso, eu fui falar para as pessoas. Eu disse, agora já não adianta mais. O Senhor ouviu o pedido dela e já deve tê-la recebido nesse momento, que é com Ele. Mas eu quero falar para as pessoas aqui, porque as pessoas estão muito preocupadas com a sua própria vida, mas esquecem do maior, do objetivo maior, que é justamente entregar a vida a Jesus. Porque Ele não morreu e ressuscitou em vão. Ele morreu porque através de um homem o pecado entrou no mundo, que foi Adão, e através de um homem, houve a salvação. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. E Jesus, ele não nos chamou para uma vida fácil. Não é fácil. É mentira quem vive falando que Jesus vai dar isso, que Jesus vai dar aquilo. Eu já preguei aqui e disse que Jesus não morreu e ressuscitou na cruz para lhe dar um carro. Tem muita gente que fala disso. Que Jesus não morreu e ressuscitou para lhe dar uma cura. Ele dá se Ele quiser. Ele é o Deus que cura, Ele tudo pode, mas Ele é soberano. E a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E Ele é o Deus que tudo pode, tudo sabe. Mas existem pessoas aí que pregam um Jesus diferente. Mas não é desse Jesus que pregam aí que eu quero falar do Jesus que estava a caminho da cruz. Um Jesus que, para nos ensinar, a primeira coisa que Ele fez foi negar a si mesmo. E ontem, viu, pastor, eu li um versículo que eu nunca tinha lido. Eu nunca li esse versículo na minha vida. Eu digo, Jesus, aleluia, obrigado, Senhor. E eu queria, já que eu estou falando de renúncia, de negar a si mesmo, porque Ele diz, aquele que quiser
me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São 3 coisas, né? E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia, que esse versículo, esses 2 versículos assim, esses são, sabe, eu comecei a analisar e pegar esse versículo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tal, e nesse caminho de pesquisa, eu dei de cara com esse versículo. Senhor, eu nunca li esse versículo na minha vida. Acontece, né? João capítulo 10, posso até ter lido, né, irmã? Você passou. 17 ao 18. Olha, é demais, 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 demais. Ah, oh glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. É muita bênção isso aqui. João, acharam? 10, de 17 a 18. Eu vou ler aqui na minha linguagem, que é a linguagem de hoje. Ele diz assim: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém, é do 17 ao 18, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade, tendo o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. O que Jesus estava falando aqui sobre esse processo dele, ele está dizendo, olha, Deus me chamou para fazer isso, mas ele não está me forçando a fazer isso. Eu vou fazer isso de livre e espontânea vontade. Eu escolho me entregar pelo mundo. Eu sei que eu vou dar a minha vida e vou recebê-la de volta. E vou ressuscitar. Mas eu vou passar por todo o processo. Você tem que entender que Jesus estava aqui, ó, igual a mim, a você. Carne. Analise, pense na cena do Getsemane, lembre do que o pastor falou aqui, lembre você que está me ouvindo nessa manhã, da agonia que Jesus sabia que ia passar. Mas ele escolheu, ele disse, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Será que nós poderíamos dizer isso? Eu vou dar minha vida. O quanto você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? O quanto? Porque ele não nos força. Carmen falou aqui agora há pouco que você dá. Mas que você dê como aquela velhinha viúva que só tinha aquilo. Deu de boa vontade. Entregou. Aquilo que ela tinha, só tinha aquilo. E o que Deus mais quer de nós é a nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto de Cristo vivendo em mim eu tenho? Quanto de Cristo eu tenho em mim? A minha vida verdadeiramente é a vida de Cristo? Eu realmente me entreguei a Ele? Essas perguntas eu fiz para mim, viu? Senhor, quanto eu estou te servindo? Quanto eu estou negando? O que é negar? Abrir mão de coisas que nos afastam de Deus. Eu preciso negar, eu preciso renunciar ao meu eu, que muitas vezes quer aparecer, quer ser considerado. Eu preciso renunciar, eu preciso considerar como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, de 7 a 8. Paulo fala em considerar tudo como perda por amor a Cristo. Eu preciso dizer não a desejos e oportunidades que não estão alinhadas à vontade de Deus. Mas é assim. Eu fiquei pensando. É assim. Eu quero ficar com Jesus. Eu amo Jesus. Eu preciso de Jesus. A presença dele é tudo para mim. Mas na hora que Jesus diz assim, olha meu filho, renuncie aqui. Renuncie para me servir. Entregue.
Deixe de lado essa vontade de fazer coisas que não estão de acordo com a minha vontade. E se você estiver ligado com Deus, Ele vai falar no seu coração. Ele vai dizer a você exatamente como disse a mim as coisas que Ele quer que eu tire da minha vida para que Ele possa viver mais em mim. Porque não dá para viver uma vida de religiosidade. Não dá para viver uma vida do tipo, eu vou lá na igreja, canto, tal, né? Louvo, mas depois na minha vida secular, no meu trabalho, onde eu estou, eu não sou essa benção. Eu quero viver com Jesus, eu gosto de estar na igreja, mas eu não leio a Bíblia. Eu não oro. Eu não deixo aquilo que Deus já me falou que não agrada a Ele. Eu não consigo me libertar de algumas coisas. E Deus está falando no meu coração para eu poder ter uma vida plena, aquela vida abundante que o Senhor fala. Eu quero o Senhor, mas eu não consigo negar a mim mesmo no meu bolso. Eu não consigo negar a mim mesmo no meu bolso. Eu não contribuo. Para quê? Eu estou lá, eu estou bem, está tudo certo na minha vida. Geralmente as pessoas querem Deus para que Ele dê alguma coisa para elas. Observa se não é. Às vezes a gente tem uma relação com Deus assim. Do tipo, olha, eu vou para a igreja porque o Senhor vai me abençoar. Eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo. Né? Eu estou precisando daquilo outro. Mas, na verdade, gente, essa vida ela é passageira. E a pergunta que se pode fazer nesse momento, onde você vai passar a sua eternidade? E como você vai passar a sua eternidade? E como você está se preparando para ser cidadão do céu e não da terra? Então, eu preciso fazer isso para poder crescer espiritualmente. O profeta Ezequiel fala das águas, né? Existem águas que estão, tem uma passagem que ele diz, existem águas que estão nos joelhos, existem águas, né? E depois existem as águas que estão no lombo. É aquele quanto você tem de profundidade com Deus. Quanto você tem de negação para se alinhar à vontade dele. Quanto você tem negado da sua vida para servir a ele. Porque você chega cedo no seu trabalho, mas chega atrasado na igreja. Você chega cedo no seu trabalho, mas chega atrasado no compromisso. O serviço, cadê? Ser uma bênção no seu trabalho, cadê? Nós precisamos também, outra coisa que nós precisamos fazer para que o Senhor possa reinar em nós. E que não é uma coisa fácil, não é abandonar o controle das coisas. Observe que quando o seu trem está saindo dos trilhos, você fica desesperado. Isso é para mim também. Você fica desesperado porque as coisas não estão saindo exatamente como você gostaria. Por quê? É preciso escolher viver diariamente para Deus e não para si. E por isso é preciso abandonar o controle, o poder e pegar a direção. Tem uma música que eu ouço direto que eu fico cantando. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do conflito. Tua voz é tudo. É preciso ouvir a voz de Deus. Quanto que você está ouvindo a voz de Deus? Quanto que a gente está ouvindo, gente? Como o pastor Moisés disse, ser crente não é para menino, ser crente é negócio de gente grande. Quanto você tem dedicado, renunciado a ver televisão para estar com o Senhor? Quanto? Quanto tempo você passa vendo televisão e depois você diz, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. Ou então está muito ocupado trabalhando. Isso é para mim também. O Senhor falou comigo. Você precisa ver aí, veja aí, minha filha, viu? Veja aí que eu estou com você.
A minha presença, sentir o coração cheio de prazer de servir a Deus, de adorar esse Deus, de amar esse Deus, de não temer, de buscar. Ele está conosco, a presença dele é real. Quanto você tem experimentado dessa presença? Eu estou falando de renúncia. E aí eu quero usar um exemplo. Irmã, a gente estava falando lá no grupo essa semana, e a irmã Fátima me trouxe um exemplo, e eu tenho 2 exemplos hoje para dar de renúncia. Tem um funkeiro chamado MCJP, cara rico, ficou rico. Aí, no meio do caminho, o Senhor, ele teve um encontro com Deus. E ele foi nas redes sociais e disse que não ia mais ser funkeiro. E ele foi nas redes sociais e disse que não ia mais servir a quem ele estava servindo. E ele teve que pagar milhões nos contratos. Mas ele fez assim, ó. Tô nem aí. Eu vou fazer. Porque eu não consigo servir a 2 senhores. E teve uma outra moça, é DJ, eu esqueci o nome dela, eu peguei e depois eu esqueci, mas não importa. E ela foi. Aí, gente, ali foi lindo demais. Eu vi. Essa eu vi mesmo. Eu vi. O JP eu soube, mas ela eu vi falando. Ela fez o último momento do show. Aí ela foi à frente e disse, gente, esse é meu último show. E eu vou deixar, porque eu tive um encontro com Jesus. E eu não posso mais continuar aqui, porque a minha vida não tinha sentido. A mesma coisa do MC aqui. Não tinha sentido, não tinha propósito, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. Eu ganhei muitos seguidores, eu consegui dinheiro, mas eu não tinha propósito na minha vida, ela disse. E aí todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando lá, viu? Chorando, um chorando porque ela estava deixando, outro chorando, acho que porque, né, sentiu Deus tocar, porque Deus toca. E ela dizendo, eu não vou mais tocar, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, porque agora eu vou servir a Deus. E eu quero dizer a vocês que vocês não encontraram propósito na vida de vocês. Eu quero dizer que Deus é o propósito. Jesus morreu e ressuscitou para salvar a minha vida e a sua. Ele encheu o meu coração, que antes era vazio. Amém? Ferida do homem, a brecha que falta no coração do homem, ela só é preenchida por Deus. E aí, Jesus, ele reafirma isso, a necessidade que nós temos de negarmos. Negarmos a nós mesmos. Para que ele apareça. Como Paulo diz, né? Que Cristo apareça e que eu diminua. Não é assim? Como Cristo vai aparecer se você quer aparecer? Como Cristo vai aparecer se você quer que todo mundo diga que o que você fez é legal, beleza, tal? Como é que você quer aparecer se você quer ser reconhecido pelo que faz? Você está servindo ao rei, que dá tudo para você. Que lhe dá tudo. Você está aí, ó, acordou hoje de manhã, está aí, né? Respirando, tudo bem. E mesmo quando você estiver numa situação difícil, Deus continua com você. Todo o tempo. Por isso que a gente cantou hoje. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és bom. É claro que a gente sabe do sofrimento, né? Mas em Apocalipse diz o quê? Que Deus enxugará toda lágrima. Glória. Amém? Não haverá mais dor nem sofrimento. E é isso que a gente precisa pensar. Nós precisamos estar como o apóstolo Paulo, aqui com os olhos fitos em Deus. Aqui com os olhos fitos na coroa da salvação. Amém? Vamos abandonar. A primeira palavra é renúncia. Eu vou para a segunda. Obediência. Eu fui pregar no carnaval, lá no retiro. O pastor Davi, pai de David, me convidou e Elisandro. E eu fui falar sobre valores. Quais são os valores do reino, né? E a gente sabe muito bem quais são, né? A pergunta é, nós estamos obedecendo?
Porque Jesus, ele obedeceu a Deus. Deus o chamou para um propósito. No caminho ele disse: eu te peço que o Senhor, porque afaste de mim esse cálice. Mas porventura, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aí eu fui falar desses valores. E tem valores no reino de Deus que são inegociáveis. Tem gente negociando muita coisa na igreja, gente. Tem gente negociando santidade. Tem gente negociando obediência. Tem gente negociando tudo. Senhor, eu quero ficar com o Senhor, mas eu quero ficar com isso. O Senhor está dizendo, me obedeça aqui, meu filho, porque eu sei o que é melhor para você. Aí você faz o quê? Você vai, Deus manda para você para a direita, você vai para onde? Para a esquerda. Deus pede que você seja obediente, como ele foi obediente até morte, morte de cruz. Mas a gente não quer obedecer. O caminho da cruz exige renúncia e exige obediência. Perceba que essas palavras estão muito próximas. Eu obedeço quando eu renuncio à minha vontade. Porque não é a minha vontade. A gente fica dizendo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E é. Até quando? Até quanto ela é boa? Até quando você está obedecendo? E sabe o que é que acontece, minha gente? Toda a palavra de Deus e todos os mandamentos de obediência são protetivos. É igual aquela criança que está andando, vai cair, né, Fátima? Theo caiu essa semana. O pessoal, cuidado, cuidado, vai cair não sei o quê, e a criança quer ir exatamente para o lugar mais perigoso. Nós somos assim. Deus está pedindo que a gente obedeça, mas a gente não quer entregar. Deus está pedindo que a gente renuncie à nossa vontade, mas a gente não quer obedecer. Deus está falando para a gente não ficar no celular, mas a gente quer ficar. Às vezes, meu marido estava falando comigo, olha, minha filha, tá vendo? Que às vezes eu disse a ele que agora vou trazer meu celular não, para usar como Bíblia não, porque às vezes eu estou lá e daqui a pouco alguém manda uma mensagem no WhatsApp, aí eu vou ver. Aí ele disse, eu boto meu celular no modo avião. Eu digo, nem no modo avião eu vou botar o celular na bolsa e vou ficar na Bíblia. Porque o pastor está pregando e eu estou aqui, ó, anotando tudo. Às vezes eu estou anotando na Bíblia do celular, porque não tem espaço para anotar. Mas às vezes uma outra, eu estou sendo sincero. Isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Às vezes de conversar, de não prestar atenção na palavra, de não obedecer e sair daqui, ouvir, ou entra por aqui e sai por aqui. E você volta à mesma vida. Como é que você pode dizer que vive uma vida verdadeira se você não lê a palavra? Como é que você vai saber qual é a vontade do Pai para você obedecer se você não lê? Não medita? Como? Como você vai crescer espiritualmente? Porque, veja, minha gente, crescimento espiritual é um processo. Eu fiz uma decisão por Jesus há 30 anos. E eu não sei quase nada ainda. Preciso aprender muito. É um processo. Vez por outra eu estou fazendo um negocinho. Aí o Espírito Santo faz. Bonito para sua cara. Bonito que você fez isso, mas alegrou foi muito aqui agora. Quando eu fico impaciente, às vezes eu sou impaciente, e o Senhor fala comigo, olha, não vai dar certo você ir por esse caminho, vai dar errado isso daí, você não está com a temperança, né, com a longanimidade, que é o fruto do Espírito, a mansidão, às vezes é brava, né? Tem que melhorar a Josi. Não é aquela Josi, não, é essa aqui. É preciso obedecer mesmo quando é difícil ou é impopular, porque as pessoas não entendem, né? É o caminho da santidade, é o caminho da contramão do mundo. O mundo diz o quê? Nada, menino, que besteira.
Qual é o problema que tem isso? Não é todo mundo faz, não é? Coisa mais linda, crente nos cantos chamando palavra, não é? Mas chama. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição, minha gente. A gente acaba atraindo coisas para dentro de casa por causa disso. Não pode ser um exemplo, o vizinho escuta, olha a crente. Diz logo, aponta o dedo, é ou não é assim? Porque a gente escolheu servir a Jesus. O apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou imitador de quem? Será que Cristo chamaria palavrão? Será que Cristo viveria uma vida impura? Está aqui na igreja, mas lá fora tem uma vida sexualmente não aprovada diante de Deus? Será que é assim? E por que Deus diz para eu me guardar na santidade? Por quê? O que é que Ele quer com isso? É bom perguntar a Ele. Senhor, eu estou vivendo uma vida de renúncia. Eu estou vivendo uma vida de obediência. Eu estou vivendo uma vida que te agrada. Porque no íntimo não adianta. Você pode esconder todo mundo, mas de Deus você não esconde nada. Ele está vendo tudo. E Ele quer uma igreja que transforme o mundo. Aí como eu posso transformar o mundo se eu não me transformo? Como eu posso transformar o mundo se eu estou desse jeito por dentro e o meu coração não muda? E eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa intransigente, e eu sou uma pessoa que não tem amor, que não dou atenção às pessoas, que não ouço. Às vezes tudo que uma pessoa quer não é nem dinheiro e nem comida, não. É uma palavra sua de amor, uma palavra sua de acolhimento. E essa pessoa vai saber que você é servo do Deus Altíssimo. Você não precisa falar muito, não. Só seja imitador. Seja. Deixe Cristo viver em você. Deixa que Ele apareça. Exatamente. Obediência. E depois, minha gente, entrega. É outra palavra difícil demais. Presta atenção. Entrega. Quanto você tem entregue da sua vida? Quanto você tem entregado da sua vida a Deus? Quanto você tem disponibilizado para entregar sua vida a Deus, no sentido de servi-lo, no sentido de amá-lo? Estamos aqui falando de família. Estamos aqui falando de mães. Observe a entrega de uma mãe. Quando o bebê chega, né, a gente está vendo isso, né? Nossa filha, minha enteada, tem um bebezinho de 7 meses, aí não dorme. Desde que o bebê nasceu, o bebê é difícil, o bebê é brabo, o bebê é lindo. É lindo, Joaquim. É uma coisa fofa. Eu sou louca por ele. Mas dá um trabalho tal do Joaquim. Pense num bichinho exigente. Pense. É ou não é, meu amor? A gente é louco por ele, mas o tal do Joaquim é exigente. A pobre vive com. Já tinha olheira, agora a olheira aumentou assim, de não dormir. Aí observe, isso não é uma entrega, não. Uma mãe se entrega, quem aqui é mãe, já tem uma por ali que estava com o bebê chorando, pendurado ali nos seios. É a filha de Cristina, né? Estava por ali, acho que saiu já, porque ela chora, aperreia. A mãe se entrega, ela deixa de viver para cuidar do filho, não é verdade? E se o filho, mesmo que seja grande, se o filho estiver doente, ó Jesus. Se o filho estiver passando por um problema, Jesus. Eita Deus, como é difícil, Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, o que eu estou falando. Como é difícil. Você vivendo sobressalto. Vivendo sobressalto. Sobressaltada. Não é fácil. É difícil. Mas a gente se entrega. A gente fica cantando, faça do meu lar, né? Uma casa de harmonia. A gente vive cantando isso, orando, pedindo para o nosso filho. Tem mãe aqui que o filho está em Brasília, né? É Brasília, irmã? Hilda? É em Brasília. Tem outra que a filha está em Portugal. José, os filhos, todos os netos, tudo longe. Canadá, né? Está no Canadá agora, né? Pois é.
Então, a gente fica até, não tem controle, tem nada. Vive assim, né? O coraçãozinho apertadinho entregando a Jesus. Então, assim, o Deus que está lá, o Deus que está aqui está lá. Entrega. Entregou o filho na mão de Deus. Aquele filho querido que a gente cria, que a gente ama, né? Que chora, que a gente cuida, nessa entrega. A gente entrega a Deus. Mas aí é que tá. Tem aquela palavra que todo mundo diz, né? Entrega caminho ao Senhor. Fia nele e o mais ele fará. Todo mundo sabe sair de... E né? Mas será que a gente confia mesmo? Pergunta, viu? Para reflexão. A gente confia. Até que ponto eu confio em Deus? Eu estou entregando tudo a Deus. Eu estou confiando nele. Eu estou me rendendo a ele. Até que ponto? É uma reflexão. Porque o Senhor nos chama e pede que nós nos apresentemos a ele como sacrifício vivo. Aí eu vou voltar com aquele pedaço lá. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí eu fui pesquisar o que é tomar a cruz, né? E pensando, Senhor, eu quero tomar a cruz, né? O que é tomar a cruz, Senhor? O que é tomar a cruz? Aí eu fui ver que tem uma diferença entre tomar a cruz e aquele outro de Mateus 11, 28, que todo mundo sabe. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aí eu fui ver que tem uma diferença, né? Entre tomar a cruz e carregar os fardos. Tomar a cruz é uma decisão voluntária. Ele diz, aquele que quiser, negue-se, tome sua cruz e me siga. Então, é uma decisão. Você quer? Então, decida. A decisão é sua, voluntária. Já os fardos são as doenças, os sofrimentos, as coisas que a gente passa na vida. Aquela dificuldade que a gente tem até de se compreender. Quem sou eu, meu Deus? O que é que eu sinto? Como é que eu sinto? Eu não consigo. Eu estou sentindo alguma coisa, mas não sei o que é. Meu dedo está doendo, mas não sei onde é a dor. São as doenças, as aflições. Tomar a cruz, a motivação de tomar a cruz é amor e obediência a Deus. E carregar fardos é o peso do pecado, a ansiedade, a dificuldade. Tomar a cruz é um propósito, morrer para si mesmo e viver para Deus. Já carregar fardos é receber, quando Jesus fala, descanso no Pai. O resultado disso daí, para quem toma a cruz, é uma vida abundante e eterna. E o resultado de quem acredita em Deus para tirar o seu fardo é o alívio e a renovação espiritual em Cristo. Então, nós temos os nossos fardos, nós temos as nossas lutas, mas o Senhor está dizendo assim, ó, vem para cá, vem para mim, eu vou te aliviar, vem para mim, mas toma a cruz, me segue, porque vou te dar uma vida abundante, aquela água. Agora volta de novo aquela passagem que eu amo, Jesus sabe, da mulher do poço. Se eu te der, se você soubesse quem é que fala com você, se você soubesse, eu vou te dar uma água da qual você nunca vai mais ter sede. Amém? É essa água da vida, que é a água que não, você nunca mais tem sede. Eu vou até tomar uma aguinha, foi bom falar aqui. E aí eu pergunto, quanto você está entregando? Eu fico assim pensando, agora eu vou falar um pouquinho aqui, eu sempre vou falar alguma coisa minha, tá? Aqui eu peço licença a vocês, essa moça vai falar a vida toda, mas não é não, assim, eu quero me aposentar. Eu já sou professora há 30 anos, então tudo que eu quero eu fico pedindo a papai, né? Eu peço, viu?
Eu peço. Se ele vai me dar, não sei, mas eu peço. Aí eu fico pedindo a papai, eu quero me aposentar para te servir. Aí, vez por outra, eu estou me pegando, não, mas eu vou me aposentar, aí eu quero fazer tal curso. Eu digo, você tem que se lembrar do que você pediu. Você pediu para me servir. Então, às vezes eu quero pensar, não, eu vou montar um negocinho para minha. Você pediu, eu tenho com esse sonho de me servir. Então, a minha natureza humana, ela briga. Existe uma briga dentro de mim, não é verdade? Mas entregar sonhos, planos e desejos nas mãos de Deus requer confiança. Entrega. Se um dia ele lhe chamou para fazer alguma coisa, se entregue. Feche os olhos e vá, feito uma criança que o pai diz, vem, e ele se joga. O Senhor está te chamando hoje para fazer essa entrega. Vem, se jogue nos meus braços. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua vida. A sua vida de religiosidade vai acabar. Porque você vai encontrar em mim prazer. Prazer de viver. Prazer de obedecer. Prazer de entregar. O caminho da cruz exige, qual é a primeira palavra? Renúncia. O caminho da cruz exige o quê? Obediência. E o caminho da cruz exige entrega. As mães na casa, nós que somos mães, sabemos bem disso. Que a gente precisa ensinar o nosso filho a obedecer, né? Precisamos ensinar o nosso filho a confiar, a participar da nossa casa. Mas nós precisamos mostrar isso mais do que falar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, mostrando o nosso exemplo. Mas se o nosso filho está vendo que a gente está vivendo uma vidinha assim, mais ou menos, você acha que ele vai mudar? Não vai, não. Você precisa. Eu tenho um sobrinho eu tenho um sobrinho com Down. E ontem ele estava lá no enterro. E ele se converteu, né? Que a mãe dele é evangélica, ele é o primeiro fruto do primeiro casamento do meu irmão mais novo. E aí a mãe dele se converteu. Ela estava dizendo que ele estava dançando a música aí bem ruinzinha da Ivete Sangalo, chamada Macetando. Aí ela disse, olha, ele se converteu, se batizou, mas de vez em quando está lá no Macetando só vendo. Aí eu disse a ela, e tu, faz o quê? Aí ela disse, eu não digo nada. Eu disse, não. O nome dela é Ana. Eu digo, não, Ana, você não vai fazer isso. Você precisa dizer. Você precisa pontuar com ele. Ele tem 18 anos, mas, logicamente, como ele tem Down, né, ele tenta ser, ele diz que quer arrumar uma namorada, você quer, mas ele é um menino especial. Mas ele entende. Eu disse a ela, pontue. Você é a mãe. Você que levou ele para a igreja e está ensinando o caminho do Senhor a ele. Não dá para ficar, gente, em dois mundos, não. Crente e Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá, não. Não dá para você ser crente e viver uma vida em que você não muda. Você está mentindo para si mesmo. Você está como aquele homem lá de Tiago que vê a palavra e não aplica, e você é aquele homem que olha para o espelho e não consegue se ver. Se o Senhor está te pedindo para mudar, mude. Para que você tenha uma vida verdadeira, uma vida cristã genuína. Não dá para viver de faz de conta. O Senhor não quer isso. Como é que a gente vai transformar o mundo se a gente não se transforma? Como é que a gente vai ser exemplo se a gente não faz o que Deus quer que a gente faça? Está todo mundo olhando para a gente, uma grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus. Estão olhando para nós. E Jesus, ele não pede nada do que ele mesmo não viveu. Tudo que tem na Bíblia, Jesus viveu ou não? Ele foi exemplo ou não foi? Em tudo.
Por que será que Jesus se comportava daquela maneira? Para ensinar a mim e a você hoje. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha posição. O apóstolo Paulo, ele era um homem que estava com uma certa, vamos dizer, tinha um status, né? Porque ele era perseguidor da igreja, por quê? Ele era o enviado, ele era o credenciado para perseguir a igreja, para perseguir Jesus. Mas quando ele caiu, né? Quando ele foi tomado, tem gente que diz que ele caiu do cavalo, eu já fui ler, não tem não, isso não, né, pastor Moisés? Tem isso não. Mas que ele teve um encontro com Jesus, ficou cego. Quando ele abriu os olhos, ele mudou a perspectiva totalmente. Inclusive, quando ele apedrejou Estevão, eu acho que ele deve ter ficado surpreso com aquilo que Estevão declarou. Porque Estevão demonstrou naquele momento que ele sabia a quem ele seguia, porque ele não desistiu. Ele não apostatou da fé. Exatamente. E viu o céu aberto. Aí Paulo disse, rapaz, eu quero esse céu também, onde é que está? Eu não consigo ver. Eu estou servindo a Deus, mas não consigo ver. Esse céu, ele ficou cego e depois os olhos dele se abriram. E tudo mudou, inclusive para nós. E ele passou a falar desse Cristo. Ele diz que Cristo não usurpou ser Deus antes. Ele diz aqui, ó, tendo em vós, Filipenses 2, de 5 a 8, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, humilhou-se a si mesmo, olha a negação aqui, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse aqui é um exemplo perfeito. Deus abriu mão, Jesus abriu mão da sua glória, do seu poder para nos salvar. E aí, o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Amém. Então, se nós vivemos momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos pensar e precisamos entregar e confiar na vontade de Deus. Deus está nos chamando a uma autorrenúncia diária. Deus está nos chamando a seguir as consequências, porque quem segue Jesus tem consequência na vida. É criticado, é julgado, é perseguido, né? Aquela mulher, ela tem o quê? Vai começar logo quando você chega nos lugares, tem gente que olha meio atravessado por você, porque não aguenta o brilho. Não aguenta o brilho da glória de Deus na sua vida. Se você é crente verdadeiro, faz diferença. Faz diferença. Porque você está ali, ó, caladinho, servindo a Deus. Fazendo da sua vida o altar. Então, eu já estou encerrando. Só para dizer isso, que nós precisamos aceitar, morrer para a própria vontade, renunciar ao nosso próprio desejo, orgulho, egoísmo, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Precisamos aceitar o sofrimento pelo nome de Cristo. Seguir Jesus, como eu disse, pode trazer perseguição, rejeição e sacrifícios pessoais, mas tomar a cruz é estar disposto a pagar. Você está disposto a pagar o preço? É preciso estar disposto, que a gente às vezes não quer pagar não, viu? Quer não, fica logo envergonhado, fica logo assim acabrunhado, quando vem uma perseguição, você já vai se esconder, não sei o quê. Não tenha medo não, porque você tem alguém que te justifica. E um dia a roda grande passa dentro da pequena. Você precisa aceitar o sofrimento pelo nome de Jesus. Você precisa estar disposto a obedecer, mesmo quando for difícil obedecer. E aí a gente vê aquele povo, né? Ainda hoje tem os missionários que estão aí espalhados pelo mundo, a igreja é perseguida, minha gente. A gente aqui está de boa, pode falar, pregar na praça, andar com a Bíblia, mas não faz. Aí o povo está lá, ó, na África, em outros lugares aí, que não pode pregar o evangelho,
e o povo é perseguido e morto. E a turma diz, vai, renuncia. Renuncio não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Foi o que um missionário fez. Então, quando desista da sua fé. Não desistiu. Lucas enfatiza, tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz é dia a dia, é uma decisão constante. É viver uma vida de entrega, morrendo para o ego e vivendo para Deus, mesmo em meio às dificuldades. Que Deus possa nos abençoar. E obrigada. Deus abençoe. Nós vamos cantar agora, né?